para você que está ligado no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Você sabia que a justiça foi favorável a segurados do INSS que estão aí aguardando para receber o seu auxílio-doença e também para quem fez empréstimo, que tem novidade sobre a suspensão dessas cobranças? Se você não sabe, preste atenção que nós vamos explicar tudo agora para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, antes de colocar a sua dúvida, assista a matéria com calma. Depois que terminar a matéria, deixe seu comentário com a dúvida no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e marca todas. Marcando todas, você vai receber uma notificação assim que a gente responder a sua dúvida aqui nos comentários. Se você puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, nós vamos trazer para você todas as vitórias na justiça dada por conta do coronavírus. Os juízes concederam auxílios sem a perícia. Para quem foi? Como vai ser feito a suspensão da cobrança do empréstimo? Como vai ser? A gente vai explicar tudo para você a partir de agora. Então, preste atenção na matéria e fica ligado. Ao final, se puder, compartilhe. Muita gente está aguardando por essas informações e você pode ajudar essas pessoas a terem acesso e buscar o seu direito nesse momento que é de muita importância. Ok? Então vamos à matéria. Tribunais do país já têm tomado decisões baseadas no impacto da pandemia do novo coronavírus na vida de trabalhadores aposentados também. Eu estou dizendo na vida de trabalhadores que precisam do auxílio-doença e dos aposentados do INSS. A quarentena necessária para conter o avanço do coronavírus, do contágio, tem sido citada por juízes que atenderam pedidos como antecipação de uma aposentadoria ou suspensão de uma cobrança de um empréstimo. Em Vitória, no Espírito Santo, o juiz especial determinou o pagamento do auxílio-doença a um segurado que não conseguiu passar em perícia médica por causa da pandemia. O juiz aceitou o laudo médico do segurado como confirmação da sua incapacidade para o trabalho, afirmando que uma prova pericial não é possível devido ao isolamento social imposto. Essa ação do juiz aí abre precedentes, ou seja, abre espaço para que outros juízes possam adotar a mesma situação. E por que isso pode estar acontecendo? Porque toda vez que você entra com pedido de auxílio-doença na justiça, você primeiro precisa passar pela perícia médica do médico perito judicial, o que não tem condições de ser feito agora por conta da grande quantidade de médicos no fronte, na linha de frente, agindo para diminuir os efeitos do coronavírus. Pensando nisso, os juízes aí que estão no país todo estão tomando as medidas necessárias para amenizar o sofrimento de quem está na fila aguardando o processo andar. Então, se você tem um processo na justiça, se você tem aí um pedido de auxílio-doença na justiça, faz o seguinte: conversa com seu advogado, mostra para ele a matéria ou aqui do canal ou do site. O site é o agora.foliuol.com.br. Foi publicado no dia 6 de abril de 2020, às 13 horas da tarde. Então, você já tem aí a repórter que publicou foi a Ana Paula Branco. Ela trouxe todas as informações e essa atitude do juiz lá no Espírito Santo abre base para outros juízes em todo o país ter aí essa referência aí para julgar os processos, ok? Vamos à continuidade. O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atende o Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atendeu ao pedido de um segurado de 62 anos e mandou o INSS pagar a aposentadoria. O desembargador determinou a implantação do benefício para até 20 dias úteis, declarando que o segurado é idoso e está com o seu direito de ir e vir restrito devido à pandemia do coronavírus. As decisões abrem precedentes, ou seja, permitem que outros juízes usem como modelos para processos parecidos. Pode estimular demandas idênticas e sair o resultado positivo em outros locais, afirmou o advogado especialista em direito previdenciário Rômulo Saraiva sobre essas decisões favoráveis. Para os segurados que estão aguardando a perícia médica do INSS e pensam em recorrer à justiça pelo benefício, a coordenadoria adjunta do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Priscila Arraes Reino, orienta que os segurados, quando puderem utilizarem os atestados fornecidos por médicos do sistema público, nesse caso depois, fica ainda mais fácil de sustentar o direito sem perícia, ou seja, procurem sempre estar com os laudos atualizados. Se possível, sempre tenha 2 laudos de médicos diferentes, mas especialistas na doença, para deixar o seu processo mais embasado, para que você possa conseguir ainda mais resultados positivos por conta das provas, ou seja, 2 laudos de médicos especialistas na sua doença diferentes, atestando a mesma incapacidade, consegue ter base para que o juiz possa analisar o seu processo e dar aí o benefício para você na maioria dos casos. Para aqueles que pensam em contratar um advogado para representá-los na justiça, a recomendação é buscar referências como amigos e familiares que já tiveram boa experiência com o profissional, ok? Confira 5 decisões judiciais a favor de vocês, trabalhadores. Primeiro, auxílio-doença sem perícia. Quarta-feira, Juizado Especial de Vitória determinou o pagamento do auxílio-doença a um segurado que não conseguiu passar na perícia médica do INSS por conta do coronavírus. Até pelo menos 30 de abril, as agências do INSS estão fechadas para evitar o contágio da doença com a quarentena. O INSS dispensou o segurado da perícia médica presencial e pede que seja encaminhado ao atestado pelo INSS, aplicativo ou a internet. Porém, com o sistema ainda não adaptado para receber os documentos, há transtornos e insegurança entre os segurados. A sentença, nesse caso, o advogado defendeu que o segurado do INSS está em plenas condições de trabalhar, isso o advogado do INSS, e o laudo de seu médico psiquiatra comprova a sua incapacidade. O juiz federal Rogério Moreira Alves entendeu que a comprovação segura da incapacidade para o trabalho depende da prova pericial. Entretanto, em não sendo possível realizar imediatamente a prova pericial, devido ao isolamento social imposto pela prevenção contra a contaminação do coronavírus, os documentos unilateralmente obtidos pela parte autora são admissíveis, ou seja, são bases para que a prova seja verdadeira, como prova inequívoca. O juiz determinou o restabelecimento do benefício por incapacidade no prazo de 30 dias úteis. A segunda foi a aposentadoria, nesse caso, que foi dada pelo TRF4, que determinou para um segurado de 62 anos lá do Paraná o seu direito. O advogado idoso recorreu ao tribunal para garantir o benefício que ele fosse pago o mais rápido possível por conta da pandemia, alegando que seu cliente poderia enfrentar dificuldades no caso do pagamento se isso demorasse. Na decisão, o desembargador federal Luiz Fernando Wolk Penteado aceitou o pedido e afirmou que o autor é idoso e está com seu direito de ir e vir restringido em função da pandemia mundial do novo coronavírus, devendo ter assegurado o seu direito à renda. Terceiro ponto, suspensão da busca e apreensão de veículos de devedor inadimplente.
por causa do estado da calamidade pública decretado em decorrência da pandemia, o juiz Márcio Estevão Fernandes, da 4ª Vara Civil de Jundiaí, São Paulo, revogou uma liminar proibindo a busca e apreensão de veículos de um devedor inadimplente. Segundo o juiz, o réu está impedido de pagar a integralidade da dívida pendente. Fernandes citou que até mesmo o governo federal tem autorizado o uso de CNH, Carteira Nacional de Habilitação vencida, para não inviabilizar a locomoção de brasileiros, que podem ser urgentes durante a pandemia. 4ª vitória, afastamento de trabalhadores de grupo de risco. Em decisão no dia 27 de março, o juiz Moisés Bernardo da Silva, da 58ª Vara do Trabalho de São Paulo, concedeu o direito ao afastamento imediato de trabalhadores com carteira assinada da administração de hospitais e estão no grupo de risco. Além do afastamento, o juiz determinou a disponibilização das EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, para quem estiver na ativa e que seja feita a capacitação para a utilização desses equipamentos. O Sindi Saúde de São Paulo entrou com a ação com um pedido de urgência para preservar as vidas dos trabalhadores de saúde que estão na linha de frente dos atendimentos aos casos do Covid-19. Nesse caso aí, o grupo de risco do coronavírus faz parte desse grupo quem tem 60 anos ou mais, gestantes, portadores de doenças crônicas, cardiopatias e diabetes, profissionais que estejam de tratamento médico que deprimam o sistema imunológico, como os oncológicos, ou seja, quem tem câncer também está no grupo de risco. Outro ponto bastante importante: suspensão da cobrança de empréstimo. A juíza de São Paulo, ou melhor, isso mesmo, a juíza de São Paulo, a juíza Paula Navarro, da Vara Civil de São Paulo, determinou que um banco suspenda por 120 dias a cobrança de um empréstimo consignado contratado por um funcionário de empresa aérea, em razão da redução de salário imposta pela companhia por conta da pandemia do coronavírus. Caso haja descobrimento, o banco deverá pagar uma multa de R$10 mil para cada cobrança devida. Para a juíza, a proliferação do vírus é um caso fortuito que impede o cliente, ao menos temporariamente, de cumprir a sua obrigação nos termos contratados, no quadro atual, todos terão que fazer concessões, dado o estado de calamidade pública que passamos, de forma que, no presente caso, parece razoável a suspensão pelo prazo de 120 dias, até que o autor tenha tranquilidade durante o período de isolamento social e possa voltar às suas atividades habituais de risco de forma tranquila, sem a exposição de terceiros. A fonte da matéria de hoje é o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Sindi Saúde de São Paulo, advogados Priscila Arraes Reino, Adriane Bramante e Rômulo Saraiva e Conjur, consultor jurídico. Se você tem alguma dúvida, se você está no auxílio-doença, se você tem processo correndo na justiça, converse com o seu advogado, mostre essa matéria, mostre para ele o site também, que é o site agora.foliol.com.br. A matéria foi do dia 6 de abril de 2020, onde quem está aí esperando a resposta na justiça pode ter o processo adiantado por conta da não possível perícia médica, judicial ou nas agências do INSS. Você tem processo de auxílio-doença, corra atrás, conversa com seu advogado. Se você teve a cobrança do seu empréstimo por conta aí de não poder pagar, por não estar podendo sair, essas cobranças, se você for buscar na justiça, tem por prazo, dependendo do juiz, do seu advogado, um prazo de 120 dias para que você possa pagar sem problema algum, ok? Tem dúvida? Comente, se inscreve no canal, clica no sininho e marca todas. A gente responde, você recebe a notificação. Se puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A gente fica por aqui, um abraço a todos e até o próximo conteúdo no canal de notícias. Vem junto!